Muitos empresários já decidiram que não vale a pena vender para o governo, mesmo sem nunca terem analisado esse mercado de verdade. Muitos empresários acreditam que o governo não paga, que só ganha quem conhece alguém lá dentro, que basta oferecer o menor preço, ou que empresas pequenas nem sequer deveriam participar. Mas existe um problema nisso. Boa parte dessas opiniões não nasceu de uma experiência real. Elas foram construídas a partir do que alguém ouviu, de um caso isolado ou de ideias que se repetem há muitos anos. E talvez muitas empresas estejam descartando uma oportunidade antes mesmo de entender como ela funciona. Afinal, o que existe de verdade por trás dessas afirmações? Esse mercado realmente é inacessível para empresas menores? E o que uma empresa precisa analisar antes de decidir se deve ou não vender para o governo? Só que a pergunta não deveria ser se vale a pena ou não vender para o governo de forma geral. Antes disso, precisamos entender que mercado é esse e como ele realmente funciona. Existe um mercado enorme que muita gente simplesmente ignora. Enquanto milhares de empresas disputam clientes todos os dias, existe um comprador que nunca deixa de comprar. Estamos falando do governo. Para manter hospitais funcionando, escolas abastecidas, ruas conservadas e o serviço público em operação, ele precisa comprar produtos e contratar serviços o tempo todo. E isso acontece independentemente da situação da economia. Uma empresa privada pode reduzir gastos quando as vendas caem. O governo não. O hospital continua precisando de medicamentos, a escola continua precisando de merenda e um material escolar, prefeituras continuam precisando de manutenção, tecnologia, móveis e uma infinidade de outros produtos e serviços. Essas necessidades não param e é por isso que existe uma demanda constante durante o ano inteiro. Mas existe uma diferença que torna esse mercado bem diferente do mercado privado. Quando uma empresa quer vender para outra empresa, normalmente ela precisa procurar clientes, fazer reuniões, apresentar propostas, investir em marketing para conquistar o seu espaço. Já quando o cliente é o governo, acontece o contrário. É o próprio governo que informa exatamente o que ele precisa comprar, quanto precisa comprar e como a sua empresa pode participar daquela oportunidade. Pense na seguinte forma. No mercado privado, você passa boa parte do tempo tentando abrir portas. No mercado público, essa porta ela já está aberta. O desafio não é convencer alguém a comprar de você. O desafio é mostrar que sua empresa está preparada para atender o que foi pedido. Mas é justamente aí que nasce o maior equívoco sobre vender para o governo. Como esse mercado funciona de forma diferente do mercado privado, muita gente tenta entrar usando a lógica errada. E é por isso que alguns acreditam que esse é um mercado impossível de entrar. Outros pensam que basta encontrar uma licitação e oferecer o menor preço. Mas nenhuma dessas duas ideias mostra como esse mercado realmente funciona. Talvez vender para o governo não seja mais difícil do que vender para uma empresa privada. Talvez seja apenas um mercado diferente, com regras próprias e que exige preparação antes da primeira venda. E é exatamente aí que muita gente se perde. Então surge uma dúvida: se o governo compra tanto, por que tanta empresa ainda entra nesse mercado e acaba desistindo? Que muitas delas olham apenas para o tamanho da oportunidade, ignora tudo que vem junto com ela. Antes de entender os desafios, vale a pena olhar para o motivo que fez tantas empresas continuarem tentando vender para o governo. O primeiro deles é a demanda. Diferente de muitos clientes no mercado privado, o governo não pode simplesmente parar de comprar. O hospital continua precisando de medicamento, a escola continua precisando de merenda, os órgãos públicos continuam contratando serviços e cidades continuam precisando de manutenção. Isso faz com que novas oportunidades apareçam todos os dias, independentemente do momento da economia que se passa. Outro ponto importante é que boa parte dessas oportunidades acontecem pela internet. Hoje uma empresa pode disputar contratos em qualquer estado, em qualquer país, sem precisar sair do escritório. O limite deixa de ser a distância e passa a ser a capacidade de entregar aquilo que foi contratado. Também existe uma vantagem que costuma passar despercebido. No mercado privado, conquistar um novo cliente normalmente existe tempo, investimento em marketing e muito esforço comercial. Nas compras públicas acontece o contrário. É o próprio governo que informa exatamente o que precisa comprar, permitindo que a empresa concentre os seus esforços em preparar uma boa proposta. E cada contrato entregue representa mais do que um faturamento.
Ele fortalece a reputação da empresa e cria um histórico que pode abrir portas para oportunidades ainda maiores no futuro. No final das contas, o maior comprador do Brasil procura fornecedores todos os dias. Mas existe um detalhe que muitas empresas só descobrem depois de vencer a primeira licitação. E é justamente nesse detalhe que faz alguns contratos se transformarem em um grande problema. Muita gente acredita que o maior desafio é ganhar uma licitação, mas na verdade é que vencer uma disputa começa a ser apenas o primeiro passo. Depois da assinatura do contrato, começa a parte mais importante, entregar exatamente aquilo que foi prometido. Isso significa comprar matéria-prima, pagar fornecedores, organizar a logística, cumprir prazos e manter toda a operação funcionando antes mesmo de receber o contrato. É justamente nesse intervalo que muitas empresas descobrem que não estavam sequer preparadas o quanto imaginavam. Sem capital de giro suficiente, qualquer atraso no pagamento pode comprometer o seu caixa. Se o preço foi calculado sem considerar imposto, frete, custos financeiros ou outras despesas da operação, o lucro esperado desaparece assim. E se a empresa não consegue cumprir os prazos ou entregar aquilo que foi contratado, o problema deixa de ser financeiro e passa a comprometer toda a relação com o cliente público. Por isso existe uma situação que parece contraditória. Algumas empresas não quebram porque perderam uma licitação. Elas quebram justamente porque ganharam um contrato que não tinha estrutura para executar. Então surge outra pergunta. Como saber se uma empresa realmente está preparada para vender para o governo? Antes de pensar em participar da sua primeira licitação, vale analisar 3 pontos que fazem toda a diferença. Você pode apresentar a sua melhor proposta, o seu melhor preço e mesmo assim ser eliminado antes sequer de entrar na disputa. O motivo pode ser apenas uma certidão vencida e é por isso que a documentação é o primeiro ponto que precisa estar em ordem. Também existe outro risco que costuma aparecer apenas depois da assinatura do contrato. Entre entregar o produto e receber o serviço, existe um período que precisa ser financiado pela própria empresa. E é por isso que o capital de giro faz tanta diferença. E existe um terceiro ponto que pode transformar um bom contrato em prejuízo: a formação de preço. Oferecer o menor valor nem sempre significa fazer o melhor negócio. Perceba que nenhum desses fatores depende do governo. Todos dependem da sua empresa. E aí entra outro ponto. Quando realmente vale a pena vender para o governo? A resposta não depende do tamanho da empresa, depende de quanto ela está preparada. Esse mercado faz sentido para empresas que já possuem processos organizados, conhecem os seus custos, conseguem cumprir prazos, trabalham com fornecedores confiáveis e enxergam as compras públicas como mais um canal de vendas, e não como uma solução de problemas financeiros. Isso explica por que as empresas de diferentes portes conseguem vender para o governo. O que faz diferença não é se é grande ou pequena, é estar preparada para assumir um contrato e cumprir tudo o que foi acordado. Quando se olha para esses 3 pontos, a pergunta deixa de ser se vale a pena e passa a ser se a sua empresa está preparada para entrar hoje nas licitações, porque é justamente aí que está a resposta que quase ninguém comenta. O sucesso nesse mercado não depende apenas de oportunidade, depende da preparação da sua empresa antes mesmo da sua primeira venda. Então, voltando à pergunta do vídeo, vale a pena vender para o governo? A resposta é que depende. Para algumas empresas, esse mercado pode representar um novo canal de crescimento. Para outras, talvez ainda não seja o momento. E também existem aquelas empresas que simplesmente não faz sentido para a sua estratégia comercial. Porque, no fim das contas, vender para o governo não depende apenas de existir a oportunidade. Depende de a empresa estar preparada para aproveitar aquela oportunidade. É por isso que esse vídeo não foi feito para convencer você a vender para o governo. Ele foi feito para ajudar você a entender se essa oportunidade realmente merece ser analisada pela sua empresa. E se durante essa conversa você percebeu que esse mercado pode fazer sentido para o seu negócio, o próximo passo não é sair procurando licitação, pelo amor de Deus. O próximo passo é preparar a sua empresa. Na descrição do vídeo eu deixei um guia de preparo para empresas que querem licitar. Ele foi criado justamente para ajudar você a organizar a documentação necessária da sua empresa e entender se já está pronto para começar com mais segurança.
Mas antes de tomar qualquer decisão, ainda existe uma dúvida que todo empresário tem. Carol, o governo realmente paga? E nesse vídeo aqui, você vai entender como funciona o pagamento das compras públicas e tudo o que precisa saber antes de assinar o primeiro contrato. O governo quer comprar e você pode ser o próximo a vender. Eu te vejo no próximo vídeo.